Olá, hoje estou aqui para vos falar das mesas radiónicas. Existem várias mesas radiónicas, as que eu concebi foi prosperidade, proteção, relacionamentos, saúde e ambientes, está bem? Proteção de ambientes e limpeza de ambientes. Estas mesas têm todas a mesma base de trabalho. Ou seja, tem um desimpregnador, um decagno, depois tem no centro um decagno grande, onde tem vários gráficos dentro. O que é a particularidade de cada uma delas? Cada uma das mesas, estes gráficos são específicos para aquilo que nós estamos a trabalhar, ou seja, todos estes gráficos são específicos para a prosperidade, para a proteção e, neste caso, para os relacionamentos, está bem? Todos estes gráficos aqui utilizados são escolhidos para a mesa de relacionamentos. O que é que vocês precisam para trabalhar estas mesas? Precisam da mesa, precisam de um pêndulo, pode ser de madeira, de metal, o que vocês preferirem, o meu este é de cristal, e um testemunho. Para além disto, o que é que vocês precisam? De uma tabela também de tempo, para conseguirem perceber quanto tempo é que a grelha vai ter que ficar, a mesa vai ter que ficar a trabalhar, e podem utilizar ou não, é a vossa escolha, elementos para potencializar. O que é que são estes elementos para potencializar? São elementos que vão acelerar o tempo em que o testemunho tem que passar por cada uma das fases, está bem? O que é que aqui pode ser utilizado? Pode ser utilizado cristais, podem ser utilizados símbolos de Reiki, podem ser utilizadas as ervas. Eu, por exemplo, utilizo estes frasquinhos com as ervas dentro para potencializar. Podem ser utilizados organites, podem ser utilizado cromoterapia, tudo o que vocês acharem que podem utilizar para trazer uma potencialização e uma aceleração a este processo, está bem? Para começar a trabalhar, então eu normalmente gosto sempre de ter o testemunho. O testemunho também pode ser feito presencial, mas o testemunho tem que ter o nome e a data de nascimento da pessoa, ou então uma fotografia ou algum objeto pessoal da pessoa. É colocado primeiro no desimpregnador, sempre, porque este desimpregnador vai limpar as energias para que depois possa ser ativada a energia potencializada no nosso decagno, está bem? Aqui para iniciar é sempre importante conectar com a energia da pessoa e perguntar se é divino fazer esta mesa para a pessoa. Se disser que sim, nós podemos avançar com o trabalho, se disser que não, não podemos avançar. Outra coisa que também é importante é nortear este tipo de mesa. O que é isto nortear? É colocar o virado para o norte. Aqui vocês podem utilizar uma bússola e pôr a bússola, ou então utilizar o pêndulo e perguntando se a mesa está na posição correta. Se ela vos disser que sim, ok, já está mantida. Se ela disser que não, vocês vão girar um pouco a mesa e voltam a perguntar até que ela vos indique que sim. Digamos que ela diz que é assim que deve ficar, é assim que nós vamos trabalhar a mesa. Podemos nos pôr deste lado, mas a mesa depois tem que ficar a ser trabalhada assim, desta forma, os tempos que der, está bem? Pronto, então para começar, o que é que nós fazemos? Vamos colocar o nosso testemunho no nosso desimpregnador e vamos dar sempre este comando: ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, sempre no sentido horário. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu vou perguntar na minha mesa, no meu gráfico, desculpem, quanto tempo deve ficar. E ele está-me a dizer que deve ficar minutos, então eu vou ir à minha tabela de minutos e vou perguntar quantos minutos deve ficar. Ele está-me a dizer que deve ficar 20? São 20 minutos que deve ficar? Sim. Que deve ficar no desimpregnador 20 minutos. Então eu vou perguntar se posso utilizar algum objeto para potencializar e acelerar este processo. Posso utilizar algum? Digamos que ele me diz, por exemplo, a organite. Eu vou questionar se eu tiver várias organites, posso utilizar esta organite. Se me disser que sim, então eu vou colocar a organite e vou fazer mais uma vez o comando. Isto porquê? Porque ao colocar aqui a organite, eu estou-lhe a dar algo de novo, uma potencialização nova. Ao dar esta potencialização nova, eu tenho que voltar a dar o comando. Então vou dizer ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar. Gratidão, gratidão, gratidão. Relembro que dava 20 minutos e agora vamos perguntar quanto tempo deve ficar agora. Minutos? Ok. Quantos minutos deve ficar? 5 minutos? 5 minutos. Então o que é que faz no fundo isto que nós potencializamos? Diminui o nosso tempo. Inicialmente era 20 minutos
e estava tudo bem, podíamos ter que esperar estes 20 minutos, se não tivéssemos potencializado o efeito iria ser o mesmo, mas aqui vai dar uma força no fundo para que seja mais rápido. Pronto, neste caso ia esperar 5 minutos. No fim destes 5 minutos eu ia tirar a minha organite e ia passar o testemunho para o decagno. E aqui mais uma vez vou dar o comando: ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem gostar de usar o pulsar também pode utilizar a seguir. E mais uma vez vou perguntar quanto tempo deve ficar o meu testemunho no meu decagno. Neste caso, para potencializar o decagno, o testemunho, peço desculpa. E ele vai me dizer que deve ficar minutos. Quantos minutos deve ficar? E ele vai me dizer 55 minutos. 55 minutos. Mais uma vez eu vou perguntar se é algo que eu posso utilizar para potencializar. Se me disser que sim, imaginemos que ele dá-me o símbolo de Reiki. Eu posso perguntar, é o Seiki? Se ele me disser que sim, eu vou colocar o Seiki. Mais uma vez vou ativar com o comando: ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar. Gratidão, gratidão, gratidão. E vou perguntar mais uma vez, quanto tempo deve deixar? E ele vai me dizer minutos mais uma vez. E eu vou perguntar quantos minutos deve ficar. 15 minutos. E ele deixou-me para 15 minutos. Ok, eu vou esperar os 15 minutos e no final dos 15 minutos vou trabalhar o nosso gráfico do meio. Aqui, para eu saber que é o Seiki, eu podia ter perguntado, por exemplo, se seria, vou trocar, o Choco-Rei. E ia perguntar, é o Choco-Rei que eu devo utilizar? Se ele me dissesse que não, já sabia que não era este que eu deveria utilizar. E então iria perguntar se era o Seiki, e se ele me dissesse que sim, então seria o Seiki, está bem? Também poderia ser o Oshazen Shonen, era uma questão de perguntar para ver. Se fosse um cristal, da mesma forma. Eu ia perguntando sobre os cristais ou sobre as organitos, o que eu utilizo, qual é que poderia ser utilizado. Se ele me dissesse nenhum, então eu não poderia e teria que esperar realmente os 55 minutos para que ficasse a trabalhar, está bem? Passando para aqui, o que é que nós podemos utilizar? Eu posso utilizar, colocar o testemunho no meio do meu gráfico e utilizar todos estes símbolos, ou então se eu achar que devo perguntar e não utilizar todos os símbolos, eu também posso perguntar se posso utilizar este símbolo somente. Se ele me disser que sim, eu vou colocar o meu testemunho sobre este gráfico, neste caso, e vou utilizar somente este gráfico. Para a mesa toda, o ideal é potencializar aqui no meio. Pronto, a forma é exatamente igual, dar o comando, ajusta, equilibra, harmoniza, ajusta, equilibra, harmoniza, ajusta, equilibra, harmoniza. Mais uma vez vou perguntar quanto tempo deve ficar e ele está-me a dizer que deve ficar dias. Então eu vou ir aqui à minha tabela dos dias, dos 31 dias, e vou perguntar quantos dias deve ficar. E ele vai me dizer 10 dias. Pronto, deve ficar 10 dias. E o que é que eu vou perguntar? Posso utilizar algo para potencializar aqui no meio? Sim. Pode ser um cristal? Sim. Pode ser este o cristal? E ele pode me dizer sim, se não, tenho que trocar o cristal. Se ele me disser que sim, é este cristal, ok, eu vou perguntar, posso utilizar também um cristal para potencializar os gráficos menores? Sim. E então vou tentando colocar para ver qual é. É este cristal? Sim. É este cristal? Não. Então eu troco e coloco outro. É este o cristal? Sim. Posso colocar a pirita aqui? Sim. Posso colocar um quartzo verde aqui? Ele diz-me que não. Vou colocar, por exemplo, esta. Posso colocar um olho de tigre? Sim. Posso colocar a pedra do sol? Sim. E posso colocar aqui um citrino? Sim. Se ele me dissesse que não, eu ia alterar. O que é que eu vou fazer aqui? Vou mais uma vez ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar, ajustar, equilibrar, harmonizar. Sempre no sentido horário, está bem? Gratidão, gratidão, gratidão. E mais uma vez vou medir no meu gráfico, então agora, quanto tempo deve ficar? Diz-me dias na mesma, quantos dias? 3 dias e ele diz-me 3 dias. Ou seja, estes cristais acabaram por diminuir de 10 dias para 3 dias. Podia perguntar se ainda existe mais alguma coisa que possa utilizar. Se me disser que não, deixo ficar assim a mesa durante 3 dias. Antes de retirar a mesa, eu devo perguntar se posso retirar a mesa. Se me disser que sim, eu retiro.
Se me disser que não, então eu vou ter que utilizar mais uma vez o meu gráfico e perguntar quantos mais dias ou horas deve ficar, respeitando sempre. Se me disser que sim, então eu vou retirar todos os meus cristais. Relembro que os cristais devem ser limpos e energizados, está bem? O testemunho é descartado, está bem, na natureza, queimado. Na mesa, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de utilizar o elixir para limpar, normalmente destes de fazer assim, com um paninho. É um elixir que tem cristais, tem óleo essencial, tem ervas. Pronto, é um elixir que eu gosto de utilizar para limpar as minhas mesas. Limpo a mesa e posso utilizar para uma próxima vez. Tá bem? Se precisam de ativar a mesa diariamente, não é necessário, mas sentir que vos dá mais força e que dá mais força ao que vocês estão a pedir, porque vocês aqui, para além do testemunho da pessoa, que seja vocês próprios ou não, podem colocar uma intenção. Podem colocar uma intenção específica, prosperidade na saúde, no trabalho, numa ajuda de mudança de trabalho, numa entrevista ou o que for, libertação de algo, prosperidade em que vocês queiram sucesso em alguma coisa, podem colocar especificamente e trabalhar esta mesa para isto na mesma. Está bem? Pronto, é isto que eu tenho para vos dizer. Alguma dúvida, mandem-me mensagem, contactem-me, vocês têm os meus contactos. Gratidão e até uma próxima vez.